Olá pessoal, estamos indo então para o nosso último vídeo do dia de hoje. Como pode então os anjos terem conseguido gerar com as mulheres, com as filhas dos homens? A nossa noção é essa, né? Que anjo é um espírito. Como é que ele pode ter conseguido então fecundar o óvulo de uma mulher e assim ter gerado um filho, né? Uma descendência? Vamos observar primeiro alguns detalhes, alguns pontos, algumas questões. Primeira questão é a questão de Gênesis capítulo 3, que Deus falou que a serpente teria uma semente. A serpente, no caso, não era a cobra, isso é bem claro, nós estamos sabendo disso, porque Deus falou, porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher, nós sabemos que é Jesus Cristo, que segundo alguns cálculos, né, nasceu há 4, 6, 5 mil anos após a queda do homem no Jardim do Éden. Isso não vem ao caso. Mas o fato é que a semente da mulher não estava presente no Jardim do Éden naquele momento, bem como também a semente da serpente. Nenhuma das duas sementes estavam ali no Jardim do Éden. Elas iriam surgir ainda no decorrer do tempo. Cristo, a semente da mulher, surgiu, né? Que surgiu. Ele veio aqui há 2000 anos atrás. E a semente da serpente, pelo que tudo nos indica, ainda não surgiu, que será o anticristo. Mas o interessante é que a serpente tem uma semente, e essa semente nós conseguimos interpretar como descendência, como filho, descendente, tá? Então veja bem uma coisa, o próprio Deus falou de semente da serpente. E se nós estamos aí de acordo que não é uma serpente animal, réptil, e sim aquele ser espiritual caído, nós estamos de acordo que Deus está falando de um anjo, porque Satanás era um querubim. Pronto, aí já fica mais claro, ouvindo da boca do próprio Deus falar em semente da serpente anjo caído. Segundo lugar é a sabedoria no campo da ciência biológica. Os seres humanos avançaram incrivelmente na ciência biológica. Duas realizações humanas que é fantástica para nós termos uma base. Primeiro é o bebê de proveta. O bebê de proveta nada mais é, nada menos do que uma criança que nasce e cresce, né? Sem aquela participação natural do homem, né? Sem aquela participação natural do homem. Em alguns casos até se desenvolve certo ponto, certo período de tempo fora do útero da mãe, né? Hoje existem câmaras construídas pelo homem que simula o útero materno, com todos os componentes químicos que a criança precisa para crescer e se desenvolver. O homem está fazendo isso. O homem fez isso, o bebê de proveta. Quebrou a sequência natural de homem e mulher copular para nascer a criança. Hoje tem, sabemos disso, óvulos fecundados ou esperma armazenado debaixo de altas temperaturas, armazenado. O que eles fazem? Eles fazem loucura. Eles fecundam o óvulo da filha, depois botam para a mãe gerar, e a mãe gera filho da filha, e uma coisa assim, um negócio louco, um negócio doido. Mas o ser humano consegue fazer. O ser humano hoje pega um óvulo fecundado e pode botar, desenvolver até numa coisa que não é um útero humano.
Isso o ser humano, é o ser humano fazendo as coisas. Outro ponto, a ovelha Dolly, uma réplica exata, igual, idêntica à matriz, sem necessitar de que um macho fecunde uma fêmea. Em 1990 a 91 surgiu a ovelha Dolly. Depois da Dolly, eles já clonaram morcego, eles já clonaram macaco, eles já clonaram cachorro. E naquela época levantou-se um protesto muito grande da Igreja Católica e de outros organismos, e que o ser humano deveria ter ética e não partir para clonar um ser humano. Nós sabemos que existem países como a China, país comunista, que não está nem aí para a ética católica, para a ética moral, não está nem aí para ninguém. Com certeza já clonaram seres humanos e não é de hoje. Não só a China e não só países comunistas. Com certeza já fizeram isso. Isto o ser humano, dando vida a outra criatura, não é dando vida, né? Mas estendendo da vida que já existe, uma outra vida, quebrando a maneira natural dessa vida surgir. Isto é o ser humano. E nós sabemos que existe muito mais para o homem descobrir dentro da ciência biológica. Tem muita coisa que o homem ainda não descobriu. Ele já descobriu o DNA, já descobriu, né, o nosso código genético, já descobriu 1001 coisa. E tem muita coisa para se descobrir. Isto, o homem, que segundo alguns, usa 10% da sua capacidade cerebral. Imagina os anjos. Imagina o que eles conhecem que a gente ainda não tem nem ideia. Tá? O livro de Enoque diz que eles ensinaram às mulheres a bruxaria, a feitiçaria, a fazer porções com ervas, tá? Ensinaram os homens a ler, a ver e observar as estrelas, o movimento das estrelas, o movimento das constelações. Enoque diz que eles ensinaram muitas coisas à humanidade, que ajudou a corromper a humanidade. E eu não duvido, eu acredito que essa divisão do átomo, aonde surgiu a bomba atômica, que matou 200 mil pessoas em Nagasaki e Hiroshima, tenha sido realmente uma tecnologia passada por eles, um conhecimento passado por eles, visto que os homens que desenvolveram a bomba atômica, todos eles eram oriundos de sociedades secretas, algumas sociedades secretas satânicas, né? Onde eles fizeram os testes da bomba atômica, nos desertos lá dos Estados Unidos, essas coisas todas. Tem vídeos, estudos, livros que mostram que parece que botaram até um feto dentro de uma bomba daquela. Um outro aspecto. Mas é interessante saber que todos eles eram de sociedades secretas. Esse conhecimento, com certeza, foi compartilhado pelos anjos caídos, né? Em troca de sacrifícios humanos, em troca de adoração, uma interação entre eles. O ser humano, ele também tem conhecimento de uma parte natural, é claro. Daniel profetizou e disse que a sabedoria iria se multiplicar nos últimos dias. Daniel não falou da interferência de seres espirituais nessa adquisição de sabedoria. É claro, porque não é em tudo que o ser humano descobre e desenvolve que eles estiveram presentes, mas em algumas coisas que o homem descobriu e desenvolveu, com certeza, em relação de pacto, em troca de sacrifícios, com certeza eles passaram sabedoria para o ser humano, tá? Os gigantes, eles não são uma criação original de Deus. Eles não são uma criação original de Deus. Tanto é que nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem mesmo naquelas passagens disputadas de Pedro, aonde diz que o Senhor Jesus desceu
Foi e pregou aos espíritos em prisão, foi até os mortos e desceu lá e pregou aos espíritos em prisão. Nem lá, nem no Velho, nem no Novo Testamento se tem a noção de salvação dos gigantes, né? Não se fala de salvação da alma dos gigantes. Os gigantes parece que eram uma forma de vida não exata, não idêntica à forma de vida humana natural comum. Parecia ser uma coisa mais mecânica. Mecânica, no sentido que eu quero falar, não de mecânica da robótica, sim, mecânica do material, mas mecânica que parece que não tinha todos os elementos de um ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque tudo indica que eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles são descendência dos filhos de Deus. Ou, nesse caso, como eu creio, dos anjos caídos. Então, se o ser humano consegue fazer isso, imagina o que eles não conseguem fazer nesse campo da biologia. Não há a mínima dificuldade para nós acreditarmos que eles, ao se materializar, porque eles manipulam a matéria, e a matéria, ela toma várias formas. Ela não toma somente uma forma rígida, ela pode tomar uma forma elástica, maleável, não somente uma forma rígida. A matéria, ela existe no ar. Por isso que o átomo está no ar. A matéria, um cabinho de martelo, só para você ter uma noção. Ele tem, vamos dizer assim, ele pesa algumas gramas. Se eu tocar fogo nele, ele vai virar cinza. Essa cinza vai ser bem mais leve do que esse cabo. Cadê a massa, cadê a matéria, cadê o peso desse cabo que agora se tornou cinza? Onde é que está? Sabe onde é que está? Ele se dispersou no espaço em forma de calor e luz. Em forma de calor e luz. Ele se dispersou no espaço. Nós, seres humanos, não temos uma máquina e nem capacidade de reagrupar de novo essa matéria e dar forma novamente ao cabo do martelinho. Mas os anjos têm. Eles reagrupam essa matéria que está dispersa no ar, na nossa atmosfera, manipulam ela e transformam ela naquilo que eles bem entendem. Transformam ela em OVNI. Então você vê aí que pessoas que realmente viram mesmo OVNI, uma coisa voando no espaço, uma coisa sem explicação. Eles manipulam e ali se materializam, aparecem para pessoas, conversam, tá? Em seres, em centros de satanismo, de alta magia, mesmo de Umbanda, Quimbanda, mas da alta magia, se materializam e têm relação sexual ali com os integrantes que estão ali. São os íncubos e os súcubos, que já desde a Idade Média já está relatado, ou seja, demônios que se materializam em forma de homem e de mulher e que participam de rituais satânicos. Eles manipulam a matéria. E você vê nos shows dos mágicos, os mágicos tiram pão da manga, bisnagas maior do que o próprio braço. Os mágicos fazem surgir do nada moedas, coisas. Esses espíritos pegam a matéria e numa velocidade do pensamento, manipulam e dão forma a algumas coisas. Então não há dificuldade nenhuma em acreditar que eles tenham capacidade de manipular essa parte biológica e aí fazer com que apareça, né, esses seres gigantescos, tá? O ponto nesse último vídeo que eu queria falar para vocês é esta: se o homem consegue, os anjos muito mais e com muito mais sabedoria e conhecendo muito mais segredos biológicos que o homem nem imagina. Eles conhecem há milhares e milhares de anos, tendo como reforço
a voz do próprio Deus no jardim do Éden que dizia semente da serpente. Ele não está falando em filhos, em semente, em descendência, como simples adoradores, que é o caso ali do trigo e do joio, né? Os filhos do diabo, filhos de Deus e filhos do diabo ali, são pessoas que seguem a palavra e os caminhos do Senhor, ou a palavra e os caminhos do diabo. Então são denominados como filhos. Não, Gênesis 3 não está falando desse tipo de filiação, está falando de descendência. Ok? Até uma próxima. Deixa aí o teu comentário, o teu ponto de vista, né? Se você gostou disso, não há o porquê não compartilhar com outras pessoas, né? Dá uma ajuda pra gente também, para crescer esse canal e levar para outros esse tipo de informação, ok? Deus o abençoe, até uma próxima.